Tribuna de Comunicação, Tribuna do Norte e Jovem Pan News Natal. E aí, gente, agora 10h45, olha, o conflito aí entre Israel e o grupo militante Hamas, né, um dos conflitos mais longos e complexos do mundo, com décadas de tensões históricas e territoriais na região ali da faixa de Gaza. E desde o último sábado, gente, esse conflito está vivendo aí um novo capítulo após os ataques do Hamas que mataram em mais de 1.000 pessoas entre civis e militares israelenses. Mantendo o compromisso, gente, com a informação de qualidade, o Tribuna Livre está recebendo a partir de agora o Andrei Fernandes, especialista em História do Brasil, graduado em Filosofia pela UFRN, professor de História e Filosofia do SEI, Romualdo e Roberto Freire. Que bom que ele está aqui conosco, porque a gente quer entender, professor. Seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã. Infelizmente, para a gente trazer assim, né, uma informação que é difícil, né? A gente falar de conflito, de guerra, a gente não gostaria de estar falando sobre isso. Mas é importante a gente entender a parte histórica, por que tudo isso está acontecendo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para todos os meus alunos, que eu acredito que um ou outro deve estar escutando, porque na verdade, né, é horário de aula, mas assim, você vai poder ter acesso às informações que a gente vai discutir aqui. E assim, agradeço o convite, né, e a oportunidade de poder esclarecer um pouco nessa parte, nesse breve tempo que nós vamos ter aqui, esse evento, né, que, como você mesmo falou, Vanessa, né? Andresa, desculpa. Andresa Menca e temos Edivan Martins. Então, assim, vamos aqui fazer um histórico, traçar um histórico. Vai, professor, que eu quero entender. E a gente vai começar aqui a fazer, assim, para organizar a nossa mente. Vamos fazer uma espécie de mapa mental aqui para compreender um pouco a origem desse conflito. Primeiramente, eu queria destacar aqui 3 pontos importantes. A gente ouve falar muito sobre Oriente Médio, né, que está em questão, que é o espaço. Então vamos começar descrevendo a espacialidade do conflito. O segundo é o Estado de Israel, que quer queira, quer não, está também no contexto do conflito. E no finalzinho já eu vou entrar nessa questão mais precisa, que é o conflito árabe-israelense, que é de fato o motivo direto do conflito. Primeiramente, vamos entender a região. A região que a gente chama de Oriente Médio, ela se estende do Mar Mediterrâneo e vai até as fronteiras da Índia. Então, a gente, há um tempo atrás, se chamava essa região de Oriente Próximo, incluía inclusive o Egito na África, mas boa parte do que a gente tem ali naquela região do Iraque, Irã, Palestina, né, se estendendo até a Índia. Porque da Índia, as fronteiras da Índia para lá, é o que se chama de Extremo Oriente. Então, começa aí, então, a nossa descrição territorial, espacial. Lá tem diversas etnias, né? Tem, por exemplo, as 3 grandes religiões estão presentes lá, monoteístas. Então a gente tem lá judeus, cristãos e muçulmanos, né? Que também está no fundo desse conflito que a gente observa na guerra. Este conflito, você entrou aí para a parte religiosa, antiga, ele vem de uma divergência lá da época de Abraão já? Com certeza, inclusive essas 3 religiões monoteístas, elas são também chamadas de abraâmicas, porque elas têm como pai Abraão. A gente vai entender ali, por exemplo, na origem, a formação do povo que seria o povo hebreu, ele vem da linhagem de Abraão. Abraão teve um relacionamento com a sua serva chamada Sara, daí vem Ismael, que depois é encaminhado para a região que provavelmente seria a região da Arábia. Ele tem uma divergência com Isaac, né? Isso, exatamente. Ele tem a divergência com Isaac, há um encaminhamento... Era como se fosse o esquerdista do grupo. Houve uma divergência, um conflito naturalmente pelas circunstâncias, né, familiares e todo o contexto, e eles são encaminhados ali para a região da Arábia. Então, a próprio Maomé, ele fazia menção dessa relação que tinha com a linhagem abraâmica. E também o cristianismo, que vem também do judaísmo, né? Então, vem da linhagem de Abraão com Isaac. Isso, exatamente, da linhagem com Isaac. Então é uma divergência religiosa que vem e que perdura até hoje. Inclusive a morte de Jesus foi também causada por motivos religiosos, né? Isso. Agora, me diga uma coisa, eu li uma vez um grupo, na época de Jesus tinha vários grupos, né? Tinha os essênios, que era o pessoal mais intelectual, os fariseus, né? Os saduceus, e tinha também um grupo chamado Zelotas. Sim.
que era um grupo mais guerrilheiro. Isso. Né? Um grupo mais voltado para violência, para arma e tal. Isso. E acho que até no grupo de Jesus, entre os apóstolos, diz que Pedro era descendente Sim. também dos zelotas e tal. Os zelotas, inclusive, eles tinham uma expectativa de que Jesus seria o libertador do povo. Político, inclusive. Político, né? Exatamente. Então, nessa questão... E Jesus entrava com a popularidade e eles entrariam com as armas. Isso. E quem sabe até armado. Jesus entraria com o poder que ele tinha, né? Que sabemos o poder que eles acreditavam Jesus ter, para, de repente, com o seu poder, libertar aquele povo de maneira sobrenatural. Da opressão, né? Do poder romano, aquela coisa Exato. toda. Então, é realmente uma divergência que vem de longe e que ainda se perdura, que existe ainda a guerra, ainda há mortes, né, por conta daquilo que aconteceu há 5.000 anos. E envolve, claro, posse do território, porque Sim, a gente sabe nenhuma crença religiosa, ela está desvinculada de um espaço. E é uma das coisas que a gente até estuda em história. O tempo e o espaço, eles estão juntos. Então, não tem como a gente desvencilhar. Então, o que o homem produz culturalmente, ele também está vinculado a um espaço. Então, ali a luta pelo espaço também é a luta pela crença, pela cultura, né, e pelo domínio sobre uma determinada área. Quanto mais essa área que eles acreditam ter sido o berço da sua crença, né? Então, foi ali, por exemplo, aquele lugar que os hebreus viveram, surgiu o povo judeu, por exemplo, ali a cidade de Jerusalém e tal, aquela região. Vale lembrar também a expressão, eu vou aproveitando aqui já que a conversa a gente vai abrangendo, a região palestina, ela foi utilizada, a expressão, desde a época dos romanos antigos, e significa o lugar dos filisteus, que inclusive habitavam naquele lugar e constantemente entravam em conflito com os hebreus, depois com os judeus, israelitas. Daí a história de Davi e Golias. Davi e Golias, por exemplo, a gente tem crasso aí um exemplo de luta entre um fariseu, né? Um filisteu e um hebreu, né? Então a gente vai seguindo aí. Eu pensei, eu vejo muitas abordagens sobre o tema, vejo que trazendo essa perspectiva mais antiga, ela ajuda a gente a entender muita coisa, mas eu analisando a história, eu percebi que os eventos do final do século XIX, século XX, eles são mais definitivos para o atual conflito. Sim. Por quê? Desde o final do século XIX, a gente vê a chegada de judeus na região. Uma região que já era dominada por árabes, certo? Por palestinos ali. Então, essa região ela estava sob domínio quase que totalitário dos palestinos. Eles foram chegando aos poucos com aquela visão sionista. Qual é a visão sionista? De trazer o povo de volta a Sião, o povo escolhido por Deus. Esse movimento sionista ele foi ganhando força. Isso aí no final do século XIX ainda muito acanhado. No início do século XX, começou a se intensificar a chegada de judeus na região. Com a chegada, teve até uma declaração, que foi conhecida como uma declaração de Balfour, em 1917, porque, vamos pensar que em 1917 estava acontecendo o quê? Rússia. E no cenário mundial, a gente tem em 1917 acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, a gente tem várias nações envolvidas, a gente tem ali também o Império Turco-Otomano, que dominava a região. Ao final, esse império ele foi derrotado pelas nações, pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, né, pela França, pelos países da aliança. Então, o que acontece? Os aliados. Nesse caso, o que vai acontecer é que a comunidade árabe começa a se formar, se tornar independente, formar suas nações lá na região da Palestina e não entendem, não começam a considerar com maus olhos essa chegada dos judeus e esse estabelecimento desse povo lá. Porém, o que a gente vai ver nessa crescente é que, paralelo a isso, no período entre guerras, começa aquele processo de resistência aos judeus na Europa, começa aquele movimento antissemitista, né, antissemita ou semitista, e esse movimento vai ganhando força, vem o nazismo e o holocausto, e o que a gente vai ver é o quê? O progresso da chegada, da intensificação da chegada desse povo judeu à terra, que seria a região da Palestina. Só que a resistência só aumentava, porque para os árabes, embora aquele território tenha sido habitado outrora por judeus,
mas eles tinham direito porque eles conquistaram aquele lugar. Aquele lugar era deles. E só um adendo aqui, na história bíblica, voltando um pouquinho, né, o que a gente estava conversando há pouco aí nessa questão da Bíblia, mostra que a terra que tinha lá era a terra de Canaã, que eles chamavam que era a terra escolhida por Deus, né, a terra prometida. Exatamente. Só que quando houve esse anúncio de Canaã, para chegar à região, Abraão sai de Ur, da Mesopotâmia, vai para lá com o povo, e eles precisaram se estabelecer lá lutando contra o povo. E se estabeleceram lá na região. Quando ocorre o cativeiro, outra situação de reconquista. E o que a gente vê é que a história do povo hebreu, o judeu depois, é essa história de luta por retorno a essa terra e sempre envolvendo... É a terra prometida por Deus. Isso. Então, ela é prometida por Deus nesse contexto dos hebreus, mas aí já o povo considerava uma terra sagrada, a terra santa também para o islamismo, já que apontam para a questão abraâmica. Então, veja que o discurso das crenças monoteístas geralmente é voltar para um pai que teve a posse daquele território e que aí, por isso, pertence a eles. Nesse contexto, a resistência do povo árabe, que já tinha dominado ali na época do Império Turco Otomano desde o século XIII, e que foi esfacelado no fim da Primeira Guerra Mundial, era de que eles tinham sim o direito sobre aquela terra e que eles não seriam colonizados por qualquer outro. Isso só progrediu, porque em 1939 a gente vai ver que após, já dando um pulinho um pouco mais para frente, após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, a ONU, sensibilizada com toda a situação que aconteceu com os judeus, né? O Holocausto, e começa um processo de instituição de um Estado que seria o Estado judaico, né? Ali, no caso, em Israel. Seria Andrei, essa história aí, a gente passou assim um pouco por cima, porque é tanta coisa. É muita história, literalmente. Falando em hebreu, né? Eu acho que o marco principal e mais conhecido pelo povo é a travessia do Mar Vermelho. Sim. Que seria uma espécie de retorno a essa terra prometida, né? Se livrar das garras do faraó, que dominava, para voltar para a terra do pai. Isso a gente voltaria, né? Porque para lembrar do cativeiro, a gente teria que voltar ali a um momento em que houve aquela situação de José ter sido vendido ao Egito, né? Depois ele facilitou a entrada do povo porque estava num período de fome, de seca. Aí eles passam a viver lá no Egito, depois muda o faraó, depois de 200 anos, o faraó era mais opressor, né, com o povo, queria escravizar o povo. E aí, a partir daí, que vem esse processo de Moisés e a saída do povo, que apontam os teólogos que aí seria o momento em que o povo realmente consegue ter aquela cara de povo mesmo, hebreu ali, né, junto, em torno de um líder mais bem político também, né? Ele também era um líder preparado, que conseguiu estabelecer o decálogo, né, as 10 leis que Deus enviou no Monte Sinai. E ali já tinha divergência também, né? Ali já tinha... camarada enquanto ele estava escrevendo os 10 mandamentos lá, os cabas estavam tomando era cachaça lá embaixo e fazendo alfuzuê. Estavam lembrando do Egito, né? De algumas coisas que eles tinham no Egito e que estavam passando por desespero no deserto e uma série de coisas. Mas assim, toda aquela região, veja que envolve a presença de povo dos monoteístas, dos hebreus, dos judeus, mas também envolve, um cenário também de envolvimento dos árabes, por exemplo. A gente tem a expansão árabe que aconteceu com Maomé, que tomou toda a Península Arábica, e posteriormente, isso na Idade Média ainda, a gente tem a expansão para o norte da África e também eles tomaram a região da Palestina. Inclusive, nessa tomada, já no século XV, mais ou menos, a gente tem ali as cruzadas, né? Então, no século XI, século XI, as cruzadas, que foi exatamente uma guerra entre cristãos e árabes, turcos, né, muçulmanos. Então, nesse contexto, os conflitos são constantes ao longo da história. No século XIX, agora já partindo mais para essa questão, já no século XX, eu digo melhor, sobre essa questão da formação ali desse grupo, né, de resistência, principalmente partindo mais para a questão do próprio Hamas, a gente já precisa retomar ali, por exemplo, o que a gente chama de Guerra Fria. Vamos dar um pulo aqui, a gente falou 47, criação do Estado de Israel. Os palestinos não reconheceram a criação, não eram favoráveis à criação do Estado de Israel. Inclusive, houve a proposta de a criação de um Estado palestino, mas eles não quiseram porque diziam que ficavam
com menos territórios. Para eles, todo aquele território era deles e tinha sido tomado. E na cabeça dele, ou na meta deles, é destruir Israel. Essa daí foram várias propostas que eles sempre miravam isso. Era, não aceitamos os judeus aqui, expulsão dos judeus, destruição de Israel. Isso aí é constante ao longo logo após a criação do Estado de Israel, era basicamente a meta deles, dos palestinos, certo? Aí veio a Guerra Fria, a gente na questão da Guerra Fria, a gente vai ver que ora a União Soviética a União Soviética apoiou em peso os palestinos. Os Estados Unidos era sempre pró-Israel, né? Então, a gente vê que essa bipolarização era muito forte, né? Aí, nesse íntere, se formou a famosa Liga Árabe. Essa Liga Árabe envolvia já um apoio dos árabes junto aos palestinos, né? Nesse apoio constante. E, em 64, essa organização ela deu um passo além, que foi a criação da Organização pela Libertação da Palestina, que aí vem a OLP. Muito conhecida porque o Yasser Arafat, né, foi o grande líder e tentou conduzir essas questões aí. Só que o que acontece? Sempre era a perspectiva. Luta armada, destruir Israel, expulsar os judeus da Palestina, porque o território é nosso. Esse discurso era alimentado constantemente, as crianças viam, por exemplo, as lutas, as batalhas. Muitos desses que estão no Hamas hoje, ao longo do tempo, foram pessoas que viveram em campos de refugiados, que escutavam o discurso: Israel oprime, a gente precisa tirar eles daqui, esse território é nosso. Então, é para a gente entender como isso é incutado na mente dessas pessoas, esse radicalismo, né? Esse extremismo, fundamentalismo até, que ele não consegue... É tão forte que ele pode chegar até a se matar mesmo, lutando por isso. Né? Então é uma coisa que a gente, no Ocidente, tem dificuldade muito em entender. A gente estava comentando exatamente isso ontem, né? Justamente esse ponto, assim, como a gente tem uma dificuldade para entender como é que a pessoa vai lá e, né, se coloca à mercê de tudo aquilo, né? Até da própria vida, né? Coloca a vida à mercê disso, né? De um pensamento, de uma ideia, né? Que é incutida ali desde... do princípio ali, né? Desde a primeira criação, né? É uma causa muito forte, muito forte. Em 67, né? Aí já a gente vai caminhando aqui para os conflitos mais próximos, né? Ameaçado pelo líder egípcio, que era um tal de Nasser, o governo de Israel destruiu a Força Aérea do Egito. E o Egito, lembrando que era aliado dessa OLP, né? Então estava nessa aliança. E ele neutralizou a Frente Árabe, formada por Síria e Jordânia. Quando isso aconteceu, sabe que toda ação tem uma reação, né? Sim. E aí vem a contraposição. Toda essa situação que eu coloquei, né? Essa guerra no caso do Israel contra o Egito, envolvendo a Síria, tal, Jordânia, foi a chamada Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 67, ficou muito conhecida, porque houve a tomada da Península do Sinai, da Cisjordânia, as colinas de Golã, na Síria, e anexou Jerusalém. Só que aí vem a reação árabe. Em 73, tentando recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, Egito e Síria atacam Israel. Foi a famosa batalha do Yom Kippur. Foi no dia do calendário deles, né, que é o dia do perdão. Então, na ocasião, os israelenses tiveram algumas baixas, mas contando com o auxílio dos Estados Unidos, conseguiram se livrar, né? Conseguiram se recuperar. Aí o Hamas vai ser surgido quando? Quando é que ele nasce? Exato. O nascimento do Hamas, ele tem a sua origem nos anos 80 já, em 1987. Era geralmente formado por jovens que faziam parte desses campos de refugiados, né? Que ficavam principalmente concentrados ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, nessa região. Eles começaram, o Hamas, com essas lutas que eram conhecidas como intifada. Sim. Intifada, que é a resistência. Era inicialmente muito rudimentar, que consistia só até em quê? Pelo nome, né? Resistência... Era pegar, Hamas, atacar soldados israelenses com pau, com pedra, coisa simples. E eles foram ganhando um corpo maior. À medida que a resistência vai aumentando, à medida que eles começam a perceber, por exemplo, que existe uma insatisfação generalizada à política de Israel na região, então, e alguns avanços de Israel, algumas conquistas de Israel, eles vão ganhando mais forças. A gente tem, por exemplo, que
a intifada, o Hamas, ele não concorda com alianças entre Israel e outros grupos de árabes, né? Tanto é que teve recentemente uma possibilidade, foi até uma articulação feita com os Estados Unidos, de ligação, de aliança de Israel com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é formada por um grupo de árabes muçulmanos sunitas. E a maior parte do Hamas, e o Irã principalmente ali, são formados por árabes muçulmanos xiitas. Então eles seguem de maneira mais radical. E aí nasce o Hezbollah. O Hezbollah já xiita, no Líbano, né? Ali, mas esses movimentos de resistência, eles vão ganhar força em várias áreas, em várias regiões dessa comunidade de palestinos e árabes. Eu falei xiita e sunita, eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco, né? Os xiitas geralmente têm sua linha ali após a morte de Maomé, porque após a morte de Maomé a gente vai ter um período chamado de califado. Então os califas tinham califas que eram mais, os primeiros foram mais radicais no sentido de seguir um sucessor que fosse da linhagem de Maomé e aceitavam apenas o livro sagrado que era o Corão. Já os sunitas, eles eram mais flexíveis, então eles aceitavam, por exemplo, que o sucessor não precisasse ser da família de Maomé, mas que poderia ser uma pessoa eleita, escolhida por ter alguma desenvoltura. E também o livro sagrado poderia ser as sunas, por isso que eles chamam de sunitas. Sunas são livros, registros de Maomé, algumas espécie de diário dele, que ele escrevia algumas frases, né, deixava alguns registros do que ele fazia. Então, sunas e hadiths, que são dois tipos de livros. Então, nesse contexto, a rivalidade entre eles mesmos ocorria, entre os xiitas e os sunitas. Hoje, a maior parte da comunidade árabe muçulmano é formada por sunitas. Maior parte. Os grupos mais fortes se encontram no Irã. Por isso que a gente vê o apoio do Irã a movimentos também que são contrários a essas ações feitas, promovidas por grupos mais, vamos dizer, sunitas. Professor Andrei, o Hamas sabe que não tem uma potência nem tecnológica, nem armamentista, bélica para enfrentar Israel, que é um dos maiores exércitos do mundo. Mas é a força da sua ideologia, a força da sua causa. Então, daí eles optarem e terem como a tática principal o terrorismo, né, que é aquela coisa surpreendente, é o 11 de setembro, né, é isso que foi feito agora, né, nesse contexto político atual de Israel, em que o primeiro-ministro está um pouco fragilizado, denúncias contra ele, grupos também, um poder dividido. Estrategicamente, será que o Hamas... porque isso foi uma coisa muito planejada, né? Eles passam anos planejando a hora exata, então coincidiu com a data, né, do dia do perdão, 50 anos, e também essa fragilidade que a gente vê hoje em Israel. Então, e ainda tem a questão religiosa, né? O terrorista é aquilo, ele mata com prazer e morre com prazer, né? Com a promessa de que, morrendo, terá uma vida exuberante no paraíso. Tem negócio das donzelas, né? Sim. As 12 donzelas, paraíso, né? Vai ter direito lá a tudo. As virgens, lá, né? As virgens, né? Então, é um contexto realmente de posse de terra, com uma pitada muito forte da causa religiosa. Sim, de fato. O que a gente observa é que os ataques, inicialmente, como eu falei, os movimentos da intifada eram movimentos que eles tinham poucos recursos. Quando a gente vê os ataques agora, já percebe, né, que eles têm mísseis, e foi uma rajada de mísseis, né? Inclusive, não foi uma coisa... Então, tem muito a ver com a questão de eles terem esse financiamento, né? Esse investimento. Evoluíram, né? Eles estão planejando de maneira mais meticulosa, eles têm tido um planejamento mais a fundo. Isso mostra que há um progresso desse grupo em relação a questões de planejamento e estruturais. Ou seja, há um financiamento que acaba sendo mais assertivo, né? E a gente, quer querer, quer não... E eles não iriam para um ataque desse
se também não contasse com um certo suporte, né? Que seria possível, sim, um desastre completo. Acho que estrategicamente eles calcularam que a gente não temos essa força suficiente, Israel vai combater, se defender de forma veemente, mesmo com todas as suas forças. Agora é o momento de você se vitimizar, né? Se vitimizar, não, Israel está matando inocente, está matando não sei o quê, para ver se conquista um pouco a simpatia ou apoio de outros países. Aí, Andrei, dentro desse cenário hoje, né, que começou ali na faixa de Gaza, a faixa de Gaza tem o quê? 2 milhões de habitantes por aí? Por aí tem um território bem pequeno, né? Assim, mas nesse grupo do Hamas deve ter aí uns 40, 50 mil. Em torno disso, né? Em torno disso aí. Mas dentro dessa política, dessa geopolítica internacional e de guerra, você vê o risco de um crescimento, de uma evolução da entrada do Irã, da entrada da Arábia Saudita, sei lá, da Índia, da Síria, desses outros países, dentro desse contexto? Há esse risco? O risco é o que a gente chama de possível e improvável, vamos dizer assim, né? Porque hoje existe um cálculo que essas nações fazem da questão do potencial, do poderio bélico deles, né? Então toda a ação tem que ser muito calculada para evitar algumas reações que sejam em cadeia, né? Então a possibilidade essa região principalmente é um barril de pólvora, né? A gente vê desde a história como ocorreu. Eu queria só destacar aqui uma declaração que ocorreu recente do presidente palestino Muhammad Abbas, que ele disse assim, quem quer que pense que a paz no Oriente Médio é possível antes que o nosso povo alcance seu pleno direito, está delirando. Isso aqui, essa declaração eu acho interessante porque vai calhar com aquela situação que a gente falou sobre o fato de que, mesmo Israel tendo uma ligação, querendo uma ligação de paz com a Arábia Saudita, né, um reconhecimento, se a comunidade palestina aí entra em divergência, porque aí existe o quê? A causa palestina, que seria exatamente o contexto dos árabes e das pessoas, né, dos muçulmanos que vivem naquele lugar e que tem essa relação muito próxima com Israel e que acompanha na visão deles o avanço e a certa proeminência política de Israel na região. Sobretudo com as intervenções, né, tem a questão também vez por outra dessa participação dos Estados Unidos. Eu lembro também que em 93 ocorreu os acordos de Oslo, na Noruega, né, que a OLP aceitou o direito de Israel a um Estado na região e renunciou à luta, Israel vai renunciar à luta armada. Israel reconhece o governo palestino de Yasser Arafat como autoridade palestina, só que isso não ocorre do lado palestino, né? Eles, na verdade, não estavam propensos a aceitar algum acordo que seja estabelecer um território que, na visão deles, deveriam ser todo deles. Então, essa resistência me parece que ela vai continuar. E eu vi a questão, por exemplo, da declaração recente, né, do Netanyahu, que a ideia seria acabar com o grupo, né? Então, o objetivo é exterminar o grupo. Então, imagine como a perspectiva de uma guerra que a gente vê que ela não tem necessariamente seu prazo de validade breve, porque é um plano muito audaz que vai envolver uma população ali muito difícil, em situação bem vulnerável, que é a da faixa de Gaza. Vê agora, recentemente, eles estão sem alguns sem água, recursos, sem luz, né? Sim. Então, assim, envolve aquela população, ela ficou à mercê do Hamas, quando o Hamas deu um golpe, né, de Estado. Ele se tornou, não reconheceu a eleição, acusou de corrupção, e aí, a partir daí, passou a controlar a faixa de Gaza. Então, a população que já está submetida a esse grupo, né, nem todos compactuam com o governo do Hamas, mas, ao mesmo tempo, outros palestinos não desaprovam a ação, porque também se colocam naquela situação de que são contra Israel. Então, nossa, é uma guerra. É um conflito em cima de conflito, né, professor? Ai, não. Não, a gente tem que. 3, 4, 5 debates aqui sobre isso aí, né? A gente tem que. Vamos marcar assim, um programa inteiro pra gente entender tudo uma isso. Série né? seria boa, né?
Maravilhoso. Só nessa brincadeirinha que a gente já estourou aqui. Pois é. Professor, muito obrigada. Quero agradecê-lo demais pelos esclarecimentos. Vamos marcar uma segunda conversa, porque eu acho que vale a pena. Pois é. De Adão e Eva até hoje. Vale a pena demais. O pessoal tava perguntando seu nome aqui no nosso chat. É Andrei Fernandes, aqui, né? Gente. Andrei Fernandes, nome do nosso querido professor aqui. E vamos marcar outro dia, tá, professor? Pra gente destrinchar ainda mais tudo isso, toda essa história, que, assim, acho que é importante a gente entender, né, essas questões, esses conflitos, né? Silvia Cereja ouvindo Pois é, estava aqui conosco, professor André, top. Na expectativa aqui do professor André. Obrigado, pessoal. Muito bom mesmo. E vamos marcar mesmo, Edivan Martins, porque acho que ainda tem muita coisa pra gente conversar, pra poder a gente entender. Professor, muito obrigada, viu? 11 horas e 15 minutinhos, a gente vai correndo pro nosso intervalo comercial, que a gente tá atrasadíssimo, meu Deus do céu.